Fala, galera! Mais um Fabricast começando aqui e esse é o segundo episódio, né, Musashi? Segundo episódio, família. É isso aí, estamos vindo com tudo, vocês pediram, nós atendemos o pedido de vocês. Desse O jeito. Musashi tá aqui, o meu irmão, tá comigo Sim. desde o início da estruturação da The Fábrica aqui na Europa, mais precisamente em Portugal. É muita história, né, parceiro? Pô, sempre um imenso prazer, né, Fogo. velho? Estar aqui contigo nesses ambientes, nesses âmbitos artísticos. Top demais, cara. E não artísticos também, né? Porque a gente não só vive de música, a gente também gosta de interagir É desse jeito. fora do labor musical. Com certeza. E como é que nós tá hoje? Quem é? Hoje nós estamos aí com uma convidada super Eita, especial. ixi, aí, ó, né? desse E jeito. hoje tá um clima meio diferente aqui, porque hoje nós estamos de dupla nacionalidade. Isso é verdade, viu, família? A Ó, gente trouxe aqui uma convidada que vai agregar muito no setor musical, por ser portuguesa. E eu acho que ela tem muito, mas muito mesmo para agregar musicalmente, com seu conhecimento, com toda a sua experiência. Ela também é professora de inglês, professora de francês. Cara, ela é uma pessoa incrível, conheço ela há pouco tempo, mas eu já tenho aprendido muito com ela, graças ao Musashi. Musashi, fala um pouquinho sobre ela para nós aí. ó, ela é poliglota. Ó. Poliglota, meu irmão. Eu tô desenvolvendo meu inglês era super trash, super quebrado. E aí ela fala assim, vou dar na sua cabeça até você virar nativo. Eu falei, fogo. Top. Mas enfim, ela além de falar francês e inglês, também dá aula de português e, se eu não me engano, italiano, né? Italiano ainda não está lá, Mas mas tá- dou aulas a falantes Ó, nativos de imagina, italiano, velho. de inglês ou francês. Ó, ela aprende pra ensinar, tá Você vê. ligado? É desse jeito. Então, Então já apresenta ela aí, deixa ela se... ninguém melhor para falar dela isso é mesmo que ela. verdade, isso é verdade, isso é verdade. Então, por favor, fale um pouquinho É, de você para nossos telespectadores. muito bem. Olá pessoal, daqui Mus, 26 anos, artista musical, empreendedora e professora de línguas. Enfim, o que posso dizer, desde sempre que gosto de fazer música e que no geral gosto de ter novas ideias e criar negócios para solucionar problemas, mas também para passar mensagens e sobretudo enriquecer a arte. E na realidade foi com esse objetivo que eu até comecei os meus outros negócios e que finalmente este ano posso realmente avançar para cumprir com os meus objetivos artísticos. Top Aí, demais. ó. Agora, moça, pra gente Uhum, começar esse bate-papo aqui de uma forma bem dinâmica e legal, pro pessoal já saber mais um pouquinho sobre você, uhum. como que você descobriu esse seu talento, esse teu chamado musical pra arte, pras línguas? Porque eu acho que no final tudo isso vai se convergir pra uma coisa só, que é pra você conseguir exteriorizar aquilo que tá aí dentro, aquilo que você sente. Boa. Seja lá como for, com a forma como você vai se expressar na tua linguagem, seja ela o francês, o italiano, o português, o inglês, mas também na forma musical. Quando que você descobriu esse teu chamado? Quando você falou assim, cara, é isso que eu quero fazer? Pá, Hugo, agora isto vai dar para uma resposta gigantesca e eu tenho A gente tem TDAH e isto é complicado, Nós mas temos começando tempo. pela A gente coisa... trouxe você aqui pra falar, nega. Pá, então começando pela questão das artes, eu desde miúda que sempre gostei de escrever, eu gostava, tudo o que era para explorar a minha criatividade eu gostava. E eu só fui explorar o meu possível talento e, enfim, fazer esforços para, pronto, me desenvolver no meio musical mais tarde mesmo, mas eu desde pequena que eu gostava muito de música. As primeiras, eu nunca quis, por exemplo, tive o privilégio de ter pais que me podiam dar isso, mas eu nunca quis, por exemplo, um videojogo ou alguma coisa assim. Eu queria livros e queria coisas relacionadas com música. Queria uma aparelhagem para ouvir música, um MP3 para ouvir música. O meu primeiro presente, tipo de 7 anos, tinha a ver mais com música. Eu pedi em cheio aos meus pais e a um tio avô meu para me darem uma guitarra e queria uma guitarra elétrica para tocar Green Day e fiquei muito triste quando era uma guitarra clássica, mas depois eventualmente aprendi a tocar, pronto, porque eu queria ser toda roqueira. Mas pá, eu diria que o meu abrir olhos para o mundo das artes foi mesmo quando eu tinha para aí 12 anos e não foi bem através da música, foi através do outro lado da performance. Que eu era uma miúda muito tímida, eu tenho um grau de autismo, vale a pena contar, leve, mas tenho, e eu não sabia dar com pessoas, eu não sabia socializar, eu tive que aprender a fazê-lo. Isto está tudo aqui que vocês estão a ver, isto é tudo ensaiado, tudo aprendido, tudo não orquestrado, que hoje em dia já é natural, mas eu tive que aprender estas ferramentas. E eu não tinha muitos amigos, eu era muito tímida, eu olhava sempre para o chão, era aquela miúda mesmo estranha da escola, porque é essa mesma palavra que aplicavam. Mas eu gostava muito de ver filmes, gostava muito de cinema, gostava muito de... E isso ajudava-me a perceber como é que eram emoções, como é que eu podia ajudar as pessoas a perceber o que é que eu estava a sentir, apesar de eu comunicar de uma forma totalmente diferente da delas. E um dia eu tive uma aula de teatro na minha escola, porque disponibilizaram isso, e eu pensei, pá, a professora pediu uma coisa, vou fazer aquilo que eu acho que tenho de fazer. E funcionou! Foi a primeira vez da minha vida que alguém me disse, tu estás a fazer uma coisa muito bem.
Ou seja, tipo, és melhor do que a generalidade das pessoas que estão aqui. Não estás na média. És boa nisto. A professora ficou até muito surpreendida porque eu era muito tímida. E E foi aí que eu me abri para as artes. Foi quando eu percebi que podia ter um chamado nesse sentido. E curti daquilo. então, Mussi, é interessante você ter abordado esse tema do autismo, né? Porque eu acredito que eu nunca tive um contato com um artista que tem um Hum, laudo autista, né? E que desenvolveu ali, um hum, gosto pela música, né, e transformou, no caso, todo sua característica, né, sua forma de falar, como você disse que, queira ou não, todo o seu eu teve de ser ensaiado antes para que se naturalizasse ali no ambiente com as uhum. pessoas, né. E você acha que o autismo, né, ele chegou a atrapalhar muito você nesse desenvolvimento ou você sente que a arte em si te fez ter uma facilidade maior em lidar com as coisas, principalmente com seus amigos e tal, porque eu acredito que não é fácil, né, você Hum. ser diferente de certa forma. É assim, eu costumo dizer que eu ter percebido que eu gostava de teatro, que era uma coisa que eu conseguia fazer bem, quebrou a minha timidez. Eu ali Uhum, descobri o meu ridículo e, apesar de só me ter habituado a ele, por essa altura em que eu descobri o teatro, tinha 12 anos, apesar de só me ter habituado gradualmente ao meu ridículo completamente para aí pelos meus 16, 17 anos, foi certamente um abre-portas para eu estar confortável na minha diferença, no meu ridículo uhum, e construir uma confiança, que pelo menos naquilo, quando eu estava no palco, quando eu estava a representar, eu sabia fazer aquilo bem e isso certamente foi um pilar para eu me desenvolver enquanto pessoa e enquanto artista. Mas agora, se eu tiver a dizer, há bocado perguntaste, acho que perguntaste também se o autismo teria sido uma entrave. uhum, Pá, uma entrave não sei, porque uma entrave é uma coisa que te impede de fazer algo, é uma entrave, algo ok. que emperra. Uhum, Mas agora que é um obstáculo, é. E uhum, eu nunca vou mentir e dizer, não, é um poder uhum. especial e que me fez crescer mais. E pessoal, não, as pessoas autistas precisam de acompanhamento, as pessoas com TDAH precisam de acompanhamento, é preciso haver uma estrutura para Tá nós podermos vendo, né? realmente brilhar. Então não tenham medo de procurar uma ajuda nesse sentido. E pá, e sem falar de que, como podem imaginar, na escola não era fácil no sentido em que eu não sabia mesmo socializar. Eu às vezes eu lembro-me de ter 13 anos e estar a chorar Uhum. porque eu não percebia porque é que eu não conseguia chegar às pessoas, o que é que eu estava a fazer de mal na minha comunicação para eu não conseguir chegar lá. E você sente que a música ela é uma forma de comunicação que, tapou essa lacuna de certa forma? Eu vou ser muito sincera, distanciando-me um bocado do assunto do autismo, sim, é claramente uma Uhum, forma de passar uma mensagem, uhum, mas a minha relação com a música é muito superior àquilo que eu quero transmitir, apesar do meu autismo. uhum. A minha relação com a música é apenas de eu adoro fazer isto, Ok. eu adoro criar melodias, eu adoro Uhum. produzir, eu adoro cantar, eu adoro perceber como fazer encaixar as coisas para fazer um som maravilhoso que faz as pessoas quererem ouvir aquilo em loop e nunca ser desgastante. Então acho que é Boa. muito mais do que uma mera máscara ou bengala para eu poder Uhum. ultrapassar algum problema, alguma patologia. Não, é Ok. uma paixão, é mesmo lá está, nós pessoas que temos deficiência, nós somos pessoas além da nossa deficiência, nem tudo é uma bengala para a nossa deficiência. Top. Às vezes é só mesmo amor. E isto foi super lamechas, odiei esta forma de dizer. É só mesmo interesse, é só mesmo eu quero aprender a fazer aquela coisa, então Uhum. eu vou fazê-la. E nesse sentido, até diria que a obstin. Como é que posso dizer isto? As pessoas autistas são conhecidas por ter hiperfocos muito específicos e que, quando queremos uma coisa feita daquela forma, na nossa rotina, da nossa forma, daquela forma perfeitinha, nós não paramos. Às vezes até ficamos sem comer, sem ir à Uhum. casa de banho, sem dormir durante horas para chegarmos ali. Portanto, no sentido da música, essa minha natureza, Uhum. poderá ter-me impactado nesse sentido e muito positivamente. Sim. Ô, Sim. moço, deixa eu te Fogo. fazer uma pergunta aqui. Diz. E os seus pais? Hum. Como que foi desde o começo, assim? Como que eles reagiram? Porque, Então. assim, no outro podcast, no primeiro Uhum. episódio, a gente tava até conversando aqui com o Paulo e a gente chegou num consenso de que, tipo, no Brasil, você conhece o Brasil, já foi no Brasil? Vivi lá Então, uns anos, lá numa no bolha, Brasil, mas. o músico, até o Paulo usou um exemplo aqui, cara, que a gente postou um corte que viralizou, que foi muito legal, que ele falou assim, no Brasil, você chega num lugar e fala assim, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Legal. Eu E você lembro. trabalha com o quê? Porque os nossos pais no Brasil, a grande maioria dos pais de músicos, eles têm uma certa incerteza, uma certa Uhum. insegurança. Mas não é porque eles duvidam da capacidade do filho, é porque eles têm aquele senso autoprotetor, eles querem proteger a pessoa, porque geralmente quem faz música, quem nasceu para fazer música, cara, a pessoa Uhum. respira aquilo. Sim. É a vida dela, entendeu?
E como que é? Como foi pro teu pai, pra tua mãe, o dia que você falou assim, pai, eu vou fazer música, eu quero fazer música. Como que foi a reação deles aqui? Então, eu tive muita sorte, número um, porque eu cresci numa família onde havia meios, onde havia estrutura, onde os meus pais me puderam proporcionar uma educação e eles estavam abertos a outros caminhos. Boa. Agora, eles estavam abertos no sentido em que faz o que tu queres e o que tu gostas, mas ainda com muito receio, nomeadamente o meu pai, muito receio. Ele estava muito tipo, mas faz uma faculdade de alguma coisa, se calhar uma coisa assim, vá, faz um curso. E foi fazer ciência política, que me forma para poder dar opiniões, basicamente super útil no mercado de trabalho. Hum, enfim, nem todo o curso é para termos uma profissão, é só mesmo para aprendermos. Agora, sobre fazer música, como eu fui perseguir este sonho muito em adulta, acabei por não ter que enfrentar muito essa insegurança deles, porque eu criei a minha estrutura e a minha confiança, e eu própria é que me encorajei a mim própria para seguir o meio da música e me educar nesse sentido. Portanto, não dependeu tanto deles. Aliás, diria que até, por mais que eles estejam felizes por onde eu estou agora e por eu fazer estas coisas, não dependeu quase nada deles. Fui eu que fui atrás e fui eu que pensei, não, eu agora quero criar estrutura para fazer isto. Cara, eu acho que isso faz muita diferença na nossa vida. Rapaz. Porque eu acho que você sonhar com algo, lógico, acho que no nosso caso aqui, independente se a gente fosse ter o apoio ou não, a gente ia trilhar porque a gente sabe o que a gente quer, a gente sempre soube, né? É. Mas eu acho que assim, quando você sonha algo e a família sonha junto e tá ali Uhum. te apoiando, eu acho que as coisas fluem bem mais. Eu acho Sim. que isso faz toda a diferença. E quais são as suas maiores referências musicais? Ó. Pá, isso é sempre uma pergunta difícil de responder, porque são imensas e em vários géneros. Mas assim, pá, usando uma expressão vinda do inglês para o português, assim do topo da minha cabeça, pá, vou dizer uma francesa, Diams, que é uma rapper dos anos 2000 que me impactou muito quando eu estava a crescer, mas ela é mesmo velha, mas impactou-me mesmo muito. Ela já é tão antiga que já se converteu ao Islão e já voltou com outro projeto e é mesmo antiga. Outras referências, é assim, uma inegável que podem concordar ou não, podem achar que ela tem posturas boas aqui ou não, podem achar que os raps dela têm conteúdos ou não, mas acho que é incontornável para qualquer rapariga que goste de hip hop da minha idade, que é a Nicki Minaj, porque Uhum. foi ao eu vê-la quando eu tinha 12 anos e quando o Super Bass, que foi o Nossa, clipe dela essa música pop, explodiu. sim, foi o primeiro clipe dela que foi pop, e eu, como não era muito da esfera do hip hop, porque pronto, eu tinha numa esfera muito protegida e o hip hop ainda não era pop, portanto, nós que éramos tipo do meu meio, eu não acedia muito ao hip hop. E quando aquilo saiu e eu vi uma miúda, que era uma mulher, que Uhum. estava a rapar, que ela fazia o que queria, quando queria, segundo os termos dela, porque ela queria e pronto, e não era mais aquela cantiga que eu ouvia muito nas Taylor Swift, Katy Perry da vida, que não julgando, também tem o seu lugar, mas era muito, cá estou eu a sofrer por causa de uma relação, e cá estou eu triste por causa de uma possível relação, e agora estou aqui à espera que um homem venha ter comigo e me diga que me ama, porque eu queria muito que ele vinha e ele acabou comigo e agora voltou. Pá, não, a Nicki Minaj, não só ela rapava, o que me deu muita confiança, porque eu achava que não sabia cantar, então eu pensei, ok, pelo menos posso rapar, ainda por cima dá para pôr aqui bué de palavras e como dá para ver eu gosto de falar bué, então pensei, isto é uma coisa muito boa. E depois ela tinha uma atitude que eu pensei, não, é assim que eu quero ser. É assim que eu me vejo como pessoa, que é uma pessoa decidida, assertiva, e a Nicki Minaj proporcionou-me disso. Portanto, agora pensei só E, disso uma referência, mas pronto. e eu acho que, pronto, né? Além do fato de que você falou aqui alguns exemplos de artistas que lhe fizeram, né, ser mais característico seu, né? Que às vezes a gente Uhum. rouba um pouquinho para poder encaixar no nosso e ter a nossa, como posso dizer, nosso eu subjetivo. Mas você, pelo que eu sei, né, muito bem, você não é só uma portuguesa, né, é francesa, já morou no É. Brasil. Morou quantos anos no Brasil, Múcia? Então, morei, acho que no total foram 3 anos e meio. 3 Caramba, anos? essa eu não É. sabia. Muita Morou coisa. em qual estado? Então, quando eu era muito pequenina, quase que não me lembro, Hum. morei em São Paulo, cidade mesmo, dos 3 aos 4 anos, Uhum. foi isso. E depois, mais tarde, na minha pré-adolescência, dos meus 12 aos meus 14 anos e Uhum. meio, uma coisa assim, morei em Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora Fogo. deixa eu fazer É. uma pergunta aqui Fica à polêmica. vontade, pai. Mas essa é a braba. É a Vou braba. lançar pura aqui agora. Ok. Diz. O que você acha do funk?
que é que eu acho do funk? Ih, rapaz. Pá, é assim, eu acho que é um género de música, como todos os géneros de música, que tem o seu momento e o seu lugar e a sua funcionalidade. Boa. É assim, não vale a pena estares a ouvir funk como estás a ouvir uma balada da Adele, não é para Uhum. isso. Isso é a minha postura e atenção que eu não sou brasileira, eu não estou dentro da cultura, eu não vivo aquilo, provavelmente há coisas que eu não percebo, mas eu acho que é uma música para tu te divertires, para não pensares na letra, para dizeres coisas estúpidas com os teus amigos e dançares, mesmo não sabes abanar o rabo, mesmo não sendo a abanar o rabo, tipo, é para te divertires. E depois há outras músicas que é para outras coisas, é como por exemplo a pimba portuguesa. A música pimba portuguesa não é para ouvir à séria. Pode ser muito idiota e pode até ser problemática e infelizmente isso está a mudar. Mas não é para estares a ouvir com cuidado aquelas letras. É para te divertires quando estás nas festas de verão, nas festas dos santos, durante o verão português. É que, É isso. inclusive, top. inclusive, eu não lembro qual foi o português que falou isso pra mim. Mas ele disse assim, velho, eu acho engraçado como vocês brasileiros ouvem uma música, vamos botar em uma Raquel do Teclado, por exemplo, e vocês se apaixonam de uma forma, vocês cantam como se estivesse ali entrando na imersão da música. E sendo que nós temos a música Pimba, né? E nós não ouvimos, como a música falou, para eu amo o que ele tá falando. E eu acho que isso tem muito a ver também culturalmente, talvez. Não sei. Talvez porque no Brasil, por exemplo, como a Uhum. gente tem essa diversidade, Mas, né? tipo assim, eu gosto Porque de falar é essa questão fogo, velho. cultural. É isso. Mas eu não consigo olhar assim pro Hum. público português e ver eles tão apaixonados pela música. Uhum. Exatamente. Apesar, mas olha como, tipo assim, é engraçado a analogia que eu vou falar agora. Eu não Uhum. vejo o povo português tão apaixonado pela música, mas ao mesmo tempo eu vejo que eles respeitam muito mais a música do que nós brasileiros. Hum. Chega a ser engraçado. A gente tava Ok. falando disso esses tempos atrás. Cara, como que tipo assim, ó, o que é o fado pra você? Ah, é uma pergunta mesmo? Sim. Para mim o fado, primeiro, não é a única representação de Portugal. Há muitos outros estilos de música que representam Portugal, mas diria que é a representação de Lisboa, mas também de um sentimento muito português que é, e de outros países também, que é esta melancolia, esta saudade, este medo constante do futuro e esta ânsia constante pelo passado que nós temos enquanto povo. É Sim. isso. Sim, Claro. igual, pra mim, a música portuguesa é o fado. Eu vim Uhum. descobrir o fado aqui, entendeu? Eu Sim. não Não, eu conhecia o digo fado. mesmo. Sim. Já no Brasil, tem diversos outros estilos de gêneros musicais Uhum. que eles ultrapassam as fronteiras, entendeu? Uhum. Estatais, tudo, tudo. Só que aqui, o português, ele respeita muito mais a cultura musical do que no Brasil. Ok, É, cara, é muito. Eu não sei se vocês pensam dessa maneira, mas é a forma como eu vejo. Mas você olha assim mais no quesito, eles respeitam a arte e não o artista? Ou isso já tô falando no Brasil. Ou é ao contrário, respeitam o artista e não a arte? Cara, tipo assim, ó, vamos lá. O artista de rua no Brasil, ele não é valorizado. Sim. Mas o artista de rua que Aqui posta o vídeo na internet, aqui na Europa ou na gringa, ele é Nossa. valorizado. Ok. Só que o Brasil, ao mesmo tempo, é um país que ele é copiado o tempo todo musicalmente falando. Completamente, E sim. como que um país que ele, ao mesmo tempo que ele é copiado, que ele acaba se tornando referência, e algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar agora, Uhum. a música boa do Brasil, eu acho que hoje em dia já tá difícil você ouvir as Ok. músicas boas, porque são poucas pessoas que fazem, Uhum. entendeu? Os princípios foram se perdendo. A Uhum. gente no Brasil, eu vou falar do meu país, tá? Daquilo que eu vivi lá. Eu Uhum. acho que conforme os anos foram passando, em vez da gente progredir musicalmente falando, acompanhando as tendências tecnológicas, acompanhando tudo, a gente começou a regredir. Uhum. Porque a gente começou a colocar muito menos naquilo que precisava ser mais. Ok. Hum. Já aqui, eu vejo que é completamente diferente. Ok. É muito Interessante. diferente, muito diferente. Uhum. Eu tava falando, você pega um artista de rua que tá no anonimato, cara, as pessoas param pra ver o cara cantar. Ok, entendo o As que queres dizer. pessoas, elas vibram, elas sentem Uhum. energia, elas conseguem Uhum. captar aquilo que o cara tá passando. Ok. E no Brasil hoje, o que faz sucesso no Brasil hoje é o que vulgariza. No Ok. Brasil hoje, o que faz sucesso é o que faz apologia. E Entendo. As músicas boas, quem conhece, guarda as raízes. isso é Eu Uhum. venho de uma geração onde, ó, Raul Seixas, Legião Urbana, Caetano Veloso, Uhum. Cazuza, Cazuza, Uhum. Jorge Vercílio, Jorge Benjó. Capital Inicial, MPB, cara. Uhum. Você entendeu? Tinha
tinha sentimento, tinha letra, Ok. entendeu? Ok. E Isso é hoje em dia eu tô verdade. vendo que as músicas que estão rompendo fronteiras e saindo do Brasil e chegando nos outros países do mundo são músicas que falam de depressão, são músicas que falam de traição, Ok. são músicas que falam de suicídio, Uhum. são músicas que hoje em dia não agregam. E eu tô vendo o povo consumindo isso Uhum. como se fosse algo esplêndido. E Entendo. não é. Isso é Eu pesado. percebo. E só Uhum. para, inclusive, dar um plus aí, né, no que você falou referente a as pessoas aqui valorizarem muito os artistas de rua, hã, há um tempo atrás, eu estava com minha viola, né, estava a esperar Uhum. um carro, né, me buscar, e eu estava sentado num banco, juro pra vocês, família, eu estava sentado num banco e eu simplesmente comecei a tocar viola porque pronto, né, queria passar o tempo ali tocando e tal, e tal, e tal. E quando o carro chegou pra mim apanhar, eu juro pra vocês, cara, na hora que eu fui entrar, uma mulher me parou assim, falou: "Oi, calma aí, não entra aí agora não". Eu falei: "Então, o que se passa?". Cara, ela me deu 3 euros, mano. Do nada, falei, me deu 3 euros, eu falei: "Caramba, 3 eurão", eu falei: "Oxe, é isso mesmo, já é o dinheiro do Uhum. pão". Então isso que você falou, eu posso comprovar, porque eu vejo isso, eu observo muito, inclusive, que vários artistas aqui conseguem viver da música sem precisar estar no mainstream, sem precisar ser um big ass Uhum. famous, né. O cara É, tá ali, ó, pá, no comboio e tal e tal. Sim. E assim, o Lucas e eu, lógico, temos essa visão do Brasil, né. Mas Uhum. você, como também acredito que você tem Uhum. muita coisa que mescla, né, Brasil, Portugal, França. Na Uhum. França você pode dizer, assim, como funciona mais ou menos o mercado musical lá, na questão, assim, do artista Hum. underground, por mas exemplo? deixa eu só, Não, só terminar o finalize, finalize, raciocínio. Diz, diz. finalize. Que agora ele falou da França, eu ia entrar nesse ponto agora, mas voltando naquele ponto que eu tava falando. Uhum. As músicas que saem do Brasil e estouram são essas músicas, igual eu Uhum. falei, que tocam nesses sentimentos, tá? Ok. Mas as músicas que estouram, não nos lugares onde a gente frequenta, porque se você for nos pontos turísticos de Paris, Irlanda, Uhum, Lisboa, Uhum. essas capitais, esses lugares mais movimentados, uhum. você pode ter certeza, sempre vai ter um brasileiro lá fazendo um show, sempre vai ter um brasileiro Sim. cantando. E você pode ter certeza, mano, que ele sempre vai tocar as músicas a qual o Brasil não reproduz mais hoje. Sim. Vai Pesado. ser uma bossa nova, uns sambas das antigas, etcétera. Uma MPB mais Entendeu? antiga, Então, tipo sim, assim, sim, é sim. por isso que eu falo pra você que aqui, mano, eles valorizam Ok, entendo. Sonoridade, a né. sonoridade. Porque, cara, é um Pesado, negócio que é nosso pesado. e lá não tá tocando mais. Lá perdeu o valor, lá Uhum. tá esquecido por muitos, pra essa geração que tá vindo agora. Mas graças a Deus, mano, e graças a essa galera que tá vindo pra cá e tá rodando o mundo, porque tem brasileiro no mundo Uhum. todo, assim como todas as Sim. nacionalidades, Uhum. mas você Uhum. pode ir em qualquer lugar. As músicas que mais tocam, que o pessoal admira, é bossa Uhum. nova, MPB, e eu Sim. acho que isso é bacana. É assim, eu acho que isso que acontece com o Brasil temos que também tem a ver com o mundo em que nós estamos a viver agora, que estamos a viver num mundo em que a atenção agora é uma moeda, as pessoas têm cada vez menos tempo em que conseguem prestar atenção e essas músicas que são vulgares, que chocam, que falam de temas, primeiro, estamos a viver temos uma das gerações jovens mais deprimidas e ansiosas de sempre. E então, isso são temas que vão colar nessas gerações. E depois também tem o facto de que vivemos numa época do mundo, e não é só a minha geração, ou a do Musashi, ou até partes da tua, Lucas. É, hum, é o mundo no geral, se tu não prendes a atenção da pessoa no momento, ela foi-se. E para isso tu tens que mostrar uma coisa que a choque, que a surpreenda, que etc. E então eu acho que é isso que acontece também muito com o mundo da música e temas vulgares, temas perigosos, temas tristes que vão atacar ali a dor, a depressão, a ansiedade da pessoa, vão puxar a pessoa. Agora, falando sobre o que vocês estavam a perguntar, sobre comparação da visão que existe do artista, de Portugal, Brasil e França, Portugal, é assim. Eu cresci em França e saí de lá com 16 anos, portanto, a nível de profissão, eu não posso dizer por experiência própria. Agora, o que é que eu posso comentar sobre a percepção da cultura em França? Que é isso que vocês sentem do Brasil para cá, é exatamente o que nós portugueses sentimos de Portugal para a França. Ah, Que é, sério? vais para a França e tu sentes que não, aqui a cultura é valorizada. É tão valorizada ao ponto de que, e corrijam-me, AVECs que me estejam a ver, hum, corrijam-me se eu estou errada, a cultura é tão valorizada em França que existe uma espécie de vale do governo
pago pelos impostos, não é? Bem distribuídos, vale do governo dado aos estudantes a partir dos 15 anos de idade que eles podem reinvestir em cultura, ir ao teatro, ir ao cinema, comprar livros, estás a ver, cenas assim. Enquanto que em Portugal, certamente, por vários fatores, vocês sentem isso. Por exemplo, eu quando vou para a França, para a Holanda, para o Reino Unido, eu sinto uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o que impacta aqui em tudo, e é a regra geral, é educação e qualidade da educação disponibilizada ao público. Um público não educado, que não tem tempo, não tem espaço para pensar, que está sempre na correria a trabalhar, não tem tempo para parar e pensar sobre o que gosta e o que não gosta. Só absorve o que está ao seu redor. Não tem tempo para considerar se isto é bom ou se isto é mau. E eu sinto que é assim, em Portugal nós já sentimos isso, ou seja, 36% dos millennials, se eu não me engano, neste momento, têm 2 empregos. 64% do pessoal da geração Z também tem 2 empregos, neste momento. Se calhar estou a trocar as estatísticas, mas acho que é isso. Ou seja, são pessoas que não têm tempo. Não têm tempo para estar a apreciar, para estar a pensar, para estar a desenvolver uma opinião crítica. E no Brasil nem se fala. Se o pessoal ainda está a lutar para contra a escala 6x1, tipo, o pessoal não tem tempo para pensar. Eu se calhar estou a dizer coisas erradas, lá está, podem me corrigir. Mas um povo que não tem tempo para pensar, que não se pode educar, que não há educação de qualidade disponibilizada e não há um encorajamento de coisas além das exatas e das humanas e não há encorajamento para consumo de arte e cultura, é um povo que não vai ter espírito crítico, nem tempo para estar a criar um espírito crítico. Portanto, como é que ele vai reconhecer se uma coisa é boa ou não? Pesado, Caramba, velho. caramba, ó Que família, aula, hein? vejam, Obrigada. que é isso, meu irmão, chegou com estatísticas, ó, Caramba. tome. Mano, mas eu acho que isso que é da Pesado. hora. Toda vez que a gente senta nessa mesa aqui, a gente senta pra aprender. Não, isso é verdade, tá receptivo pra isso, É. né, velho? Isso é top, velho. Top E, demais. velho, eu acho incrível ver como, pronto, que a Mussi falou sobre a pessoa ter mentalidade para conseguir absorver e ver uma nova forma ali, né, de viver, porque é o tema principal que a gente sempre tecla aqui, né, nos episódios do The Fabricast, é isso, é viver da arte, como as pessoas olham para a arte. Música é propósito, a gente sempre bate nessa Exatamente. tecla. E eu acho que, inclusive, tem muito esse fator de que o português, a portuguesa, né, eles gostam muito do silêncio, porque o silêncio permite com que a mente funcione de uma maneira mais funcional, né, família? E eu acredito que lá, pelo menos aonde eu morava, eu ficava muito chateado, cara, onde chegava 1 da manhã, o pessoal ouvindo música, e não era uma música com uma sonoridade boa, igual um Caetano Veloso da vida, que, pô, até ajudar a dormir, inclusive. Não, era a música que fazia com que o seu cérebro, ele tivesse ali na eletricidade. Então imagine, cara, a pessoa, ela automaticamente, alguns vão gostar muito, lógico, mas outros vão acabar não apreciando essa arte, muito pelo contrário, até apedrejando, né? Sim. Então eu acho que também tem muito disso, cara. Cara, e você falou um negócio aí agora do silêncio e me fez lembrar. É um assunto, é bem aleatório, mas isso reflete muito na nossa vida hoje, até mesmo como artista. Uma vez, quando eu tava fazendo faculdade, eu lembro que, acho que a gente tava no 4º semestre, e tinha um professor meu que a gente tinha um certo receio de conversar com ele, porque ele era um cara assim que ao mesmo tempo que ele te aproximava, ele te afastava. Ok. E aí eu lembro que uma vez, a gente tava já quase perto das férias, assim, e ele sempre chegava um pouquinho atrasado, a gente entrou dentro da sala de aula e a gente tava numa baderna, numa algazarra, pá, já na faculdade. E gritaria, pá, zoeira. E aí, a gente tava tão eufórico que ia sair de férias, ele entrou na sala e ninguém reparou que aquele cara entrou. Ia, meu irmão. Cara, é Pô. sério, ninguém reparou que aquele cara entrou. E não era, tô com caixa de som dentro da aula. Só pra você saber, era Típico faculdade de adolescente. psicologia, só tinha louco. Só tinha louco lá, né? Pá, tá, outro pé. Aí, quando a gente se deu por si, ele tava na sala. E aí, eu lembro até hoje, ele tava assim, ó. Ele escorou no quadro assim, cruzou as coisas assim e ficou assim, esperando. A sala, cara, ficou num silêncio tão inquietante, assim, um negócio tão absurdo, que dava pra gente ouvir o batimento cardíaco. Nossa. De verdade, ele não falou nada. Aí ficou um tempo assim, aí ele parou, e eu lembro até hoje. Ele só olhou pra nós e falou assim, ó. As pessoas mais vazias são as pessoas que mais fazem barulho. Meu Deus. Pesado. Pegou as coisas dele e saiu. Pesado. Cara, eu nunca vou esquecer o que aquele cara falou. Pesado. E essa parada que você falou agora do silêncio, mano, me fez voltar lá. Nossa, velho. Tá ligado? Tipo assim, Sim. mano, e a música é isso também, Pô. cara. Às vezes eu paro, quando eu era pequeno, eu ouvia 10 vezes a mesma música. As pessoas, aí você vai falar, o que isso tem a ver com silêncio? Cara, pra você prestar atenção numa música, eu acho que todo mundo que aprecia a música,
é diferente, cara, de uma pessoa que só escuta música por ouvir. Eu ouvia 10 vezes a mesma música. Cada vez que eu ouvia, eu prestava atenção no instrumento. Uhum. E todas as vezes que eu ouvia a mesma música, cara, eu aprendi algo novo. Eu falava, cara, eu não tinha percebido que esse cara fez isso, essa virada na batera. Pô, não Caramba. tinha percebido que esse cara mandou esse slap no bass. Pô, não tinha percebido esse... Ah, esqueci o nome da técnica, cara. Não sei. Me falhou a memória agora. De tirar? Não, me falhou a memória agora o nome da Ok. técnica. Solo. Mas cada vez que eu escutava a música, cara, eu conseguia interpretar aquilo de uma maneira diferente. Eu tentava identificar, cara, o que que esse cara tava pensando na hora que ele compôs Uhum. isso. Porque eu penso assim, cara, você compor um arranjo hoje, Uhum. cara, é você tirar aquilo que tá de dentro e jogar pra fora. Eu sempre falo Exato. isso, e às vezes tem algumas pessoas que falam assim, mas você romantiza muito a música. Não, cara, a música é minha vida, pô. Sim. Entendeu? Não é que eu Caramba. romantizo a música, mas a música é minha vida. Então eu falo assim, os melhores arranjos que eu compus, das músicas que eu produzi, Uhum. foi quando eu tava sozinho na madrugada em silêncio. Uhum. Porque daí parece que a gente Sim. consegue ouvir aquilo que vem lá de dentro. Pesado. E estás ali, dizes que te vais deitar às 11 e afinal já são 3 da manhã e acabaste a tua música, tipo, que bom, acabei isto, que fixe. E E agora ó, vou acordar às 8. vocês já fizeram alguma música, tipo assim, ficou tão boa que você fala assim, cara, eu acho que eu copiei de alguém, algum arranjo. Uma vez eu fiz um arranjo, que o arranjo ficou... Já. Na minha cabeça o arranjo ficou supimpa. Já. Eu falei, mano, o arranjo ficou estrondoso. Eu falei, cara, mas peraí, eu plagiei. Não pode ter sido eu, porque ficou muito bom, cara. Epá, eu acho que ainda não senti isso, que ainda não cheguei nesse ponto. Eu ainda estou no ponto de eu termino de fazer coisa e eu penso, epá, eu fiz isto, olha, as cenas realmente estão a funcionar e não sei o quê, e bate certo. E quando dou para mim já se passaram 4 horas. Mas ainda estou nessa fase de... Pronto, mas eu percebo essa questão que tu dizes da romantização, que as pessoas dizem, tu romantizas muito a música. Eu não vejo tanto como uma romantização, eu não sei como dizer, mas eu sinto que é uma espécie de obsessão. Ele sabe que eu e o meu Sasha já falámos sobre isso, que é, eu digo para mim próprio, eu vou produzir durante 30 minutos. E não dá. Eu fico ali 3 horas se for necessário, porque eu começo e depois, por exemplo, não, vou pôr aqui um hi-hat, não, agora vou fazer aqui outro tipo de roll, não, agora vou pôr aqui este kick diferente porque vai dar uma cena diferente e não sei o quê. E agora vou fazer esta melodia, agora vou pôr um sintetizador e não sei o quê. E parece que entras ali numa bola de neve, numa obsessão, tipo, sei lá, é quase uma luxúria que tu queres acabar aquilo. Eu não sei, mas tipo, eu não vejo como romantização, eu vejo como é quase tipo uma droga. Tipo, É. tu estás ali e queres terminar aquela coisa e quando acabas que tipo, uau. Eu É uma acho que sensação de é êxtase, assim, questão cara, você de. sente... Vamos É ser, absurdo, vamos ser cara. mais cru aqui, né? Dá tesão, família. É, não é. realidade. Exato! Mas, verdade. mas é isso que eu quis dizer Velho. com luxúria. É, Luxúria é pô, aquele falar pecado da na tesão. forma mais Eu não sou banal. católica, eu não sei. Jogar logo. Se é pra, Eu não sei, mas se é sei que há pra os 7 jogar logo, já pecados e não sei o fala. quê. Já lança. Aqui é sem filtro, mano. Agora, Aqui é Sim. sem filtro. Agora, É é o marcha. seguinte, velho. Em questão do silêncio, tem uma professora de teoria musical, minha professora de teoria musical, Noemia. Oi, Noêmia, tudo bom? Espero que abraço, esteja Noêmia. vendo. É o seguinte, ela falou uma coisa pra mim que é muito interessante, cara. Ela falou, Musashi, a música e o silêncio andam lado a lado. Porque não é só de barulho que se faz música. A música também necessita ter a pausa, necessita ter um momento ali onde os instrumentos, eles não estão a todo momento ali no auge, né? Porque foi algo que o Lucas sempre falou muito pra mim, cara, saiba dinamizar a sua música, saiba fazer um dinamismo. E hoje eu falo muito com a música, inclusive isso, que ela sempre mostra os projetos dela, fala, pô, muito interessante, vamos dinamizar, vamos colocar aqui menos coisa, vamos tirar aqui. Por quê? Porque é isso que faz a música criar vida, né? Se a gente for olhar, por exemplo, uma linha reta, ela é sem graça, né? A única linha reta que eu gosto é só de ver a linha do horizonte. É um irmão, negócio tá ligado? linear, ele... Ô, se dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, meu irmão, quem é um músico pra escrever um negócio totalmente linear, tá ligado? Cara, eu sempre fui muito chato com esse negócio de arranjo. É mesmo? Nossa, sempre fui muito chato. Mas agora, você tocou num assunto aí que eu gosto de entrar de cabeça, assim, porque quando você falou assim, quando eu tô a produzir, Uhum. aí eu já vou te perguntar, qual DAW que você tá usando? Qual quem? Qual a A minha DAW? dó. É o FL Studio, porque é aquela com a qual toda a gente começa para fazer beats de hip hop. É isso. Mas acho que eventualmente, à medida. Eu sei que eventualmente, que é o que toda a gente me diz, eu vou querer migrar para outra dó. Eu sei. Uma mais dinâmica, se calhar um Ableton da vida. Outra que eu agora não me estou a lembrar muito do nome. A Logic, O Logic, é Pro esse. Tools, Um assim, mas por agora estou no FL Studio. Agora estou aí. Ok, e qual que é o estilo musical que você tá produzindo?
Pá, eu agora estou a focar muito em dominar o hip hop no geral, mas também gosto muito de produzir R&B e no geral, tipo, Hum. como eu tenho várias referências culturais na minha vida e ainda por cima, tipo, tenho convivido cada vez mais com o Musashi, pronto, e ele é brasileiro da Bahia, então eu acabo por conectar-me ainda mais com os estilos musicais com os quais ele convive por causa da cultura dele, Uhum. que eu já Ai, cresci a ouvir, porque na década de 80, 90, Portugal sempre teve uma relação ironicamente, sempre teve uma relação, considerando os tempos em que estamos a viver, sempre teve uma relação musical muito grande com o Brasil e cultural, sempre absorveu muita cultura musical do Brasil, então eu cresci a ouvir Chico Buarque e todos esses nomes grandes da MPB, porque a minha mãe ouvia esses nomes. Então, além de eu estar a produzir hip hop, eu também gosto de experimentar outras coisas. Gosto de vez em quando colocar alguns instrumentos, se calhar mais crus, dentro de uma produção mais sintética de hip hop, vamos dizer assim, para ir experimentando. Mas para agora estou a dominar isso, e R&B, Top, etc. top. E E como que você decidiu começar a produzir? Você falou assim, cara, agora eu preciso boa, produzir. boa, boa, Lucas. Quando eu me apercebi que eu não gostava só de escrever e quando eu me apercebi que eu gostava, além de interpretar, de criar, e sobretudo, da primeira vez que eu abri o FL Studio, eu pensei: "Isto é bué de giro, eu tenho aqui um mundo inteiro à minha frente, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu ponho aqui um violino, eu ponho aqui um violoncelo, eu ponho aqui um bass, eu faço toda uma orquestra aqui dentro se eu quiser e é um mundo de possibilidades". Boa. E é isso. E eu queria produzir acima de tudo porque eu acho muito interessante. Eu sempre que estive a ouvir música, sempre achei muito interessante a parte de criar a música completa. E outro detalhe, além dessa vontade de querer produzir, também a vontade de fazer coisas que eu sinto que estão a faltar hoje em dia. Por exemplo, eu sinto que tu ouves eu se calhar há pessoal que hoje em dia produz e vai dizer não é bem assim, e é verdade, eu posso estar a ser ignorante nesse sentido, mas eu sinto que eu vou ouvir um beat de hip hop dos anos 2000 até 2010 e há camadas e camadas e camadas de instrumentos e bateria e percussão lá dentro. E eu no outro dia por acaso estava a ouvir uma rapariga, era um videozinho de TikTok, mas era uma rapariga que estava a dizer exatamente isso, que é onde é que estão as músicas de hoje em dia com essa quantidade de camadas de percussivas, melódicas, harmónicas, tipo, parece que tens uma orquestra ali dentro e a cada vez que ouves a música vais ouvindo um novo barulhinho, um novo detalhe. E É eu uma acho isso experiência fascinante. imersiva, né? Sim, É parece que aquilo entras num que mundo. o Lucas falou anteriormente, né? Que infelizmente estamos vivendo na época onde o menos é mais. Só que na música, cara, não necessariamente isso consegue ser algo bom. Muito pelo É, contrário, eu né, acho que não é velho? o suficiente. É, É. exatamente. E Acho Entendeu? que. Eu acho assim, tem casos e casos, Uhum. pra ser exatamente. bem honesto. E também Mas eu acho que gêneros, né, velho? eu acho que vai muito de gênero, mas É. quando eu digo hoje em dia que as produções que estão fazendo sucesso é menos é mais, eu tô me referindo às produções menos pensadas. Uhum. As pessoas não estão pensando muito, porque hoje em dia tá tipo assim, quer ver um exemplo, cara? Hoje em dia com inteligência artificial tu faz música. Cara, Yeah. E tipo isso é assim, bizarro. esses dias você fazer a pergunta, falou assim, ô Lucas, pô, e agora, mano, o que que você acha? Os caras lá conseguiram fazer uma música com inteligência artificial. Eu falei, pô, bacana, legal. Eu fui ver a música, cara, pô, mixada legalzinha, pá, uma master legal. Mas, cara, é igual na fotografia, no vídeo, em qualquer. Até o pessoal que tá mexendo com social media, que também tá usando muito inteligência artificial, esses vídeos estão sendo gerados por IA. Acho que nada vai substituir o feeling humano. Nada, nada. Então, tipo assim, quando as pessoas me perguntam, falam assim, mano, tu não tem medo? Eu falo, mano, eu vou ter medo do quê? É um robô. Uhum. Lógico, a Hum. capacidade dele pensar, ele tem um banco de dados ali com Uhum. N funções que eu ainda não conheço, não Uhum. descobri, É. mas eu acho que eu sempre vou bater na tecla de romantizar a música. O que vem de dentro, cara, isso aí a máquina não vai substituir, não tem como, sabe por quê? Uhum. Porque eu posso pegar a música que a gente gravou aquele dia, ela Uhum. multipista, eu posso entregar para a inteligência artificial fazer uma mix, eu posso entregar para o Musashi fazer uma mix e eu posso fazer uma mix. Elas Exatamente. não vão ecoar da mesma Uhum. maneira. Não Exato. vai. Isso é Não verdade. vai. Papo Porque reto, Uhum. eu família. tenho a minha percepção de como eu quero que cada elemento dentro da música soe. Uhum. Ele tem a dele, a inteligência artificial tem a dela. Uhum. Então, eu acho que o que vai diferenciar um bom produtor, um bom artista, além de ter um bom conteúdo musical, mas é a identidade dele. Sim. Entendeu? É igual Isso os é covers. verdade. Quantos covers tem Uhum. hoje em dia que você vê que o artista principal lançou a música, veio outro cara desconhecido, pegou a música e Uhum. interpretou de uma forma completamente diferente e ficou 10 vezes melhor. Parece que o cara falou, pô, por que que o cara não gravou? Sim.
Isso é Então eu pesado, acho, mas é pesado. Não, verdade. Ah, e desculpa fica à interromper-te, vontade, Musashi, claro. mas isso posso comentar ainda uma coisa aí, que é, primeiro, a inteligência artificial, como na maioria das áreas, eu acho que tem que haver regras, eu também não sou muito versada na matéria, mas tem que haver regras, mas acima de tudo, vai lentamente tornar-se uma ferramenta que se usa em todas as áreas, Uhum, tanto na música como em todo o lado, apesar de tendo cuidado para não ferir direitos autorais e tal, mas acima de tudo, não vai desaparecer a arte criada por humanos, porque os uhum. seres humanos precisam de criar. Porque arte é, sobretudo, as pessoas a entreterem-se, a divertirem-se, a expressarem-se. E o ser humano, apesar de estarmos a passar um período difícil, uma recessão económica, as pessoas estão todas deprimidas e etc., à volta do mundo, com muita dificuldade em alimentar as famílias e a navegar o mundo, nós continuamos a querer criar e a querer divertir-nos e a querer. Uhum. Pá, basta colocares uma criança a tirar para cima dela uns lápis de cera e uma folha de papel e ela vai querer estar a brincar. Pesado. Criar, seja com música, com cinema, com uma câmara de filmar que dás a um puto de 8 anos, seja com um lápis, com pincéis, com tinta. É divertir-se, é brincar, é a forma do adulto brincar. E, as pessoas, e é isso que nos deixa felizes. É como naquele filme do O Clube dos Poetas Mortos, se não me engano, que o personagem do Robin Williams diz alguma coisa como, eu não me lembro das palavras exatas, mas era as exatas, ou seja, engenharias, matemáticas, ciências, é aquilo que nos permite viver. Agora, a poesia, a arte e a música é as coisas pelas quais nós vivemos. E isso é É, verdade. nossa, Profundo, isso é viu? top, hein? Agora, Lucas, isso que você falou da inteligência artificial pode ser que tenha um efeito contrário. Por quê? Nós, necessariamente, no mercado, né, de trabalho hoje, as pessoas têm que se capacitar cada vez mais, né, para conseguir ali manter um nível, né, onde consigam competir necessariamente, né, com a inteligência artificial. E eu acho, cara, que na música vai acontecer a mesma coisa, porque as pessoas vão começar a perceber que esse menos é mais, não vai colar mais, porque a inteligência artificial vai estar trazendo coisas boas, então a gente vai ter que saber fazer música novamente, por assim dizer. Por exemplo, você conhece aquela música do Chitãozinho Choró com o Zé Ramalho, que é Sinônimo de Amor. Cara, é uma das Sinônimos. músicas que eu mais amo ouvir em questão de sonoridade. Você ouve aquela música, você tem uma explosão de sensações. E eu penso Isso é assim, top. cara, imagina hoje em dia, não vamos colocar mais uns 3 anos aí à frente. Como é que vai ficar o nível das músicas feitas por IA? E se as pessoas ainda acharem que elas vão fazer música simplesmente trash, né, uma música onde não tem ali um fundamento, a pessoa não consegue ver subcamadas, não conseguir, saborear cada instrumento, cara, ela vai ficar para trás. Então eu acredito que tanto o artista, o cantor, o músico que toca os instrumentos, o produtor fonográfico, o produtor musical, eles vão ter que estudar muito para conseguir entregar música, tá ligado? Cara, eu acho assim, a minha sincera opinião, a IA é importante, tem ajudado muitos nichos, tem ajudado muita gente, mas eu acho que ela deve ser usada da maneira correta, certo? Porque eu tenho acompanhado algumas pessoas, assim, ao meu redor, e eu tô vendo que elas estão começando a usar IA pra tudo. Uhum. É. E aí, igual eu volto a falar, fala, pô, mano, por que que tu não usa IA? Não, eu uso IA, mas não pra tudo. Uhum. Boa. Eu não uso IA pra tudo, entendeu? Por quê? Eu começo a ver que a IA, ela tá desacelerando o processo mental das pessoas. As pessoas, elas estão se Sim. acomodando, entendeu? Então, eu vou ter medo. Pra que eu vou ter medo disso? Uhum. Se eu e o Musashi somos dois produtores, nós dois usamos IA, eu uso IA pra me ajudar a chegar onde eu quero, e ele usa IA pra fazer tudo, cara, daqui 2 anos ele tá estagnado. Eu não vou me preocupar com ele. Exatamente. Nossa. Uhum. Pra que eu vou me preocupar? Não tem Exato. como. Porque assim, eu vejo a IA, eu já assisti aquele filme Clique, com o Adam Sandler. Sim. Maravilhoso esse Ele filme, aperta o Sim. inclusive. controle e toda a parte chata da vida dele passa, ele sempre pula e vai pra parte ruim. No Uhum. final, ele não. Ele chegou à conclusão no final que ele perdeu muita coisa importante ali. Uhum. E eu vejo isso com a IA. Se a gente não souber usar a IA da maneira correta, a gente vai perder o processo. E o Uhum. processo é a guerrilha Verdade, que mano. nos separa lá na frente. Verdade. Uhum. Entendeu? A IA ela veio para resolver um negócio chamado imediatismo. Uhum. Entendeu? A IA ela resolve para os imediatistas. Ah, eu quero fazer, vai lá, faz, resolveu. Aí o cara acha que tá Exatamente. abafando. Vai chegar uma certa hora, vai chegar um certo trabalho, vai chegar um certo projeto que a IA não vai resolver. Exato. E aí? Exato. Como é que o Exato. cara vai Hum. fazer? É. E aí eles vão chamar quem? Quem estudou, Verdade. quem se preparou, quem não se acomodou. Exato.
É aquela velha história, tal como usar quando a internet surgiu e se usava a internet, imagina, em vez de ires a uma biblioteca ver uma enciclopédia e procurares, ias à internet. Se tu não souberes usar a internet como deve ser, tu não vais encontrar uma informação fidedigna. Se tu não fores verificar, não vais encontrar. A mesma coisa com a IA. Tu podes perguntar o que quiseres ao chat GPT ou o que for, mas se tu não fores verificar, se não o usares corretamente, se não o usares como uma ferramenta que é isso que ele é, não uma fonte de informação que tu não vais verificar depois disso, pá, tu vais acabar por ficar estagnado e vais acabar por. Ou seja, tem tudo. Eu agora estou a entrar aqui numa redundância, mas tem tudo a ver com usar as ferramentas como deve ser. Sim. Saberes usar aquilo como ferramenta e não como uma fonte fácil de imediatismo e de facilitismo, como tu estavas a falar. Então eu acho que é isso, é Ma- nós aprendermos a lidar com esta vaga, tal como lidámos com a internet, tal como lidámos com a televisão, tal como lidámos com a rádio. Eu acho que também o problema, Mussi, é que, como o Lucas falou do imediatismo, né? Esse é o mal do século, cara, né? Não é à toa que, Uhum. velho, o cara, a ansiedade, como você falou também, né? Pô, os adolescentes de hoje, os adultos, os jovens, né? Adultos, enfim, todos estão sofrendo com isso e, infelizmente, né, essas ferramentas, elas, em vez de estarem fazendo o que você falou como um apoio ali, um terceiro braço para a gente, tá sendo literalmente o corpo em si, É. né? E, Uhum. por exemplo, no FL Studio, inclusive, né, Sadal, lançou agora o FL Studio 2000 e não sei se é o 2024 ou foi 2025, da qual, cara, você literalmente não precisa montar acorde ali no teu piano tools, né? No teu teclado Uhum. tools, enfim. Você fala assim, eu quero assim, 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 ele bota tudo lá. Ele tem inclusive um chat GPT incluído e eu acho isso muito Nossa, bom já porque, tá por assim já? exemplo, já tá assim, você pode Uau, botar ali, por exemplo, chat, nice. como eu faço para colocar o pan, por exemplo, como é que eu faço aqui pra jogar no mono, se você não sabe? No Ah, isso é estéreo. E giro. ele vai e te ensina. Isso sim é, tipo assim, uma mão na roda, é Sim. ajudar. Agora você vir pra mim e dizer assim: "Pô, cara, eu sou produtor musical, pá-pá-pá-pá-pá". E aí o que você fez? Não, eu só falei assim: "Ah, eu quero na tonalidade X, eu quero que a música tenha isso, isso, isso". Mano, vamos Mano, lá, né. agora eu vou ter que falar uma Uhum. coisa aqui agora. Foi Adilson, mal, família. se você estiver me ouvindo, tu vai lembrar desse episódio. Tava lá em São Paulo, nós tínhamos um estúdio lá. E um amigo meu, Adilson. Um abraço, Adilson. E Uhum. aí, vai vendo o que aconteceu. E aí, pá, né, começou a fazer umas músicas, nós virar a noite fazendo música. Essa aqui, cara, o pessoal vai comentar, vai dar o que falar. Aí, pá, começamos a fazer umas músicas, começamos a gravar uns clipes. Aí tinha um cara lá na cidade, que eu não vou falar o nome dele, e ele começou a rodear nós, né? Pá, não sei o quê, Uhum. pá, não, eu toco, eu gravo, eu produzo, não sei o quê, e eu, tá bom. Aí um belo de um dia eu cheguei lá na casa do Adilson, e nós estava lá na varanda cadeira, que eu sempre ia lá de manhã, porque a gente só mexia com música, vivia de música, então a gente tava Uhum. sempre junto compondo, gravando e armando presepado, tá ligado? Ah, vamos gravar Uhum. isso, vamos gravar aquilo, vamos fazer clipe, Eu tá? acho que eu vi até clipe de vocês, É, inclusive, viu, família. aí Tá no nós, YouTube, hein, tá no tá. YouTube. Aí nós tava lá fazendo um tropé lá, compondo, aí daqui a pouco bate o cara no portão, pá, pá, pá. Aí a gente foi lá ver, aí chegou um cidadão lá, que o Adilson sabe bem quem é, né, Adilson? Aí falou assim: "Ô, eu fiquei sabendo que vocês estão produzindo aí". Eu falei: estamos Uhum. produzindo. Cara, a IA tava começando ainda, isso já faz uns 5 anos e meio, 6 anos, por Tava aí, pra engatilhando mais. ainda, né. A IA tava bem no começo, assim, tipo assim, eu acho que na gringa já tava rolando, mas lá onde a gente tava, pelo menos que era interior, Uhum. era uma parada que tava chegando bem recente. E aí, um cara chegou e falou assim: eu quero fazer parte do estúdio com vocês, eu quero produzir com vocês e pá, tranquilo. Aí o Adilson vira assim pra ele, falou assim: tá, mas mostra a música aí que você produziu. Meu Aí ele pegou o Deus. celular, mostrou a música, pá. Aí, na hora eu chafraguei, né, mano? E o Adilson também. Eu falei, Uhum. ixi, mano, é treta. Aí Uhum. ele, pô, você que produziu, mano? Não, fui eu que produzi, cara. Ficou da hora, ficou top. Eu falei, você que tocou tudo? Eu falei, É, meu top Deus. mesmo, hein, mano, top mesmo. Aí eu falei, Adilson, pega o violão ali. Aí eu peguei o violão e falei, toca aí, mano, essa música aí. Ele falou, não, eu não toco. Eu Uhum. falei, ué, mas não foi Uhum. você que produziu? Uhum. Não foi você que gravou a música? Não, mas eu não toco não, fiz lá no computador. Aí eu falei, mano, tu fez isso aí como? Ah, tinha um programa lá, cara, eu fiz lá, mas eu não toco não. Eu falei, tá, mas campo harmônico, você sabe? Não. Eu falei, então como que você fez a música, cara? Uhum. Não, Pesado. eu fiz. Não, você não fez a música. Uhum. Tu não fez. Alguém fez a música por você, não fez. Uhum. Porque se você não toca, se você não conhece campo harmônico, se você não conhece teoria musical, se você não conhece um acorde, tu não tem capacidade cognitiva nem motora para executar isso. Uhum.
Aquela coisa, né? O querer e o poder é diferente, né, amigo? Nem que seja o Não, básico. e detalhe, esse sujeito tá até hoje aí fazendo música com o Iá, falando falando que é ele que faz a música. Mano, esses dias atrás eu recebi o link Ei, da música. Fui eu que produzi. Eu falei, mano. Mas ele Adilson, você sabe, né? Mas ele tem sucesso? O quê? Ele tem sucesso? Ele consegue vender as músicas dele, Não, etc. mano, Claro não. que não, né? Mas aí, tipo assim, foi até um pessoal lá, acho que avisar ele, porque o Adilson falou que ia lá avisar ele, porque ele tá fazendo essas músicas por um programa, uma inteligência artificial, que eu não vou falar o nome. E, tipo, essa inteligência artificial, ela deixa você fazer a música, só que se for pra fins lucrativos, ela vai te multar. Entendeu? Vai vir um custo ali de direito autoral. E aí, o que ele tá fazendo? Ele tá divulgando isso em algumas plataformas, entendeu? E falando pra todo mundo que é ele. Inclusive, o Adilson esses dias falou pra mim que ele chegou num lugar, estavam ouvindo essa música, o cara virou pra ele e falou assim, pô, o cara canta mesmo. O Adilson falou, mano, isso aí é IA. Porque o cara não tem, tipo assim, não toca, pô. Entenda que eu não tô aqui a falar mal de ninguém, não tô Não, aqui eu percebo. a duvidar da capacidade de ninguém. Mas eu conheci o cara, eu vi o cara e o cara não toca. É igual Entendeu? Eu acho assim, mano, se você não toca, não toca. É fogo, é fogo. Entendeu? A gente falou isso no podcast passado aqui. É. O Milli Vanilli. Os caras não faziam, Ele mano. é fogo. Os caras Ô, não véi. faziam a parada. Nossa. Sim, não. Man, Não, eu acho que é igual uma Isso é pessoa que massa. paga alguém pra capinar o quintal e aí quando pergunta, pô, você capinou sim, fui eu. Mas só porque você pagou, não necessariamente foi sua mão de obra ali, né? Pois. E é complicado isso, família. Igual é no currículo tá lá, complicado. inglês fluente. Chega na entrevista, How are the book on the you? table. Sim. Não, pô. I'm fine, thanks. Ai, não. Ok, a Moça, gente tem uma professora deixa eu fazer uma aqui. pergunta aqui pra você. Diz. Qual foi a sua maior dificuldade na área da produção musical? Eita, pai. E aí, moça? Epá, até hoje, ainda é uma dificuldade até hoje. Inicialmente foi, no geral, arranjar ali, não fazer sons muito parados que pareciam uma régua. Estão a ver? Tipo, as notas acabam todas ali naquele tracinho. E depois eu não sabia fazer um strum normal, ficava tipo tudo igualzinho, parecia tipo que eu estava ali a bater com teclas, tipo aquele vídeo daquele gato a tocar piano, parecia que estava assim. E hoje em dia, que ainda é uma dificuldade, mas está cada vez melhor, fazer basslines, que é para mim a base de uma música, é o que eu até quero aprender a tocar baixo, porque não é para mim é uma base da música, é uma base da música, é para toda a gente, não sei porque é que estou a dizer que é para mim, mas é o meu maior desafio e é naquilo que eu invisto mais tempo, que é a aprender a fazer basslines boas, porque se tu tens um bom bass, se tu tens um bom drum set, vais cativar as pessoas, porque são frequências que capturam a alma, é o que te faz querer abanar a cabeça, é o que te faz querer mexer. Então, para mim, é um Exato. foco muito grande e é a minha dificuldade ainda. Top. Agora, pro Exato. pessoal que tá começando agora na produção musical, quais são os plugins que você indica, assim, pra eles conseguirem tirar um som bacana e que você fala assim, cara, esses aqui são imprescindíveis numa produção? É isso que é aí que tu me perdes, é que eu ainda não investiguei nada disso. Eu literalmente, as pessoas estão sempre a dar na cabeça disso. Eu vou buscando samples de outros sítios, mas eu uso muito os samples do FL Studio, apesar de estar a diversificar muito, porque eu sei que preciso de novos sons e de cada vez melhor qualidade, senão aquilo ficou horrível. Mas é assim, um plugin, que acho que é esse o nome mesmo, que lá está, eu sou muito leiga nesse tipo de nomes. Eu sei usar aquilo, mas os termos em si ainda são um bocadinho desconhecidos para mim. Um que eu uso muito e que eu sinto que é super útil e que me dá sons fora do comum, mesmo dentro do FL Studio, é o Morphine. É um que eu uso muito, Morphine, muito. Top. Morphine, Mano, cara. eu nas últimas produções que tenho feito, que até tenho recebido alguns elogios, e eu próprio olho para eles e eu noto ali a minha evolução, quase todos os instrumentos, quase todos os basses, quase todos os sintetizadores do Morphine. E é o que eu aconselho para quem tem só o FL Studio ali e quer começar e não sabe muito bem onde ir buscar e etc. Vai para o Morphine, experimenta aquilo, que ele tem uma série de sons que tu podes usar e podes aprender muito só com aquilo, desenvolver as tuas capacidades só com aquilo. É fazer com o de casa pra depois ir pra fora e buscar. Sim, não, É, cara, o que não é começa a ficar nativo. mas no profissional. FL tem muito plugin nativo top. O Sakura, por Mano, exemplo. E aí o cara ia Pô, falar desse plugin o agora. Sakura, Cara, pô, tem o Sakura é naquele Sakura maravilhoso, tem uns cara. timbres lá que eu vou te falar, mano, é absurdo. Que nem parece que é Absurdo. nativo, inclusive. Eu- E o Absurdo. Morphine também. Eu só não uso o Sakura porque, pronto, ele não está disponibilizado na versão do FL Studio que eu fiz o download. Ah, entendi. É isso, sim. Pronto, Entendi. infelizmente. Agora, Musashi, agora deixa eu aproveitar o gancho aqui. Fica à vontade, E você pai. também tava produzindo esses tempos atrás, né? É, eu sou ó, Então, família. agora eu te peguei, né? É o seguinte, a Mussi sabe muito bem que eu sou descarado em questão de produzir. Por quê? Quando eu vejo ela produzindo, cara, me dá uma vontade grande de voltar. Só que, como vocês sabem, né, família, eu estou mais voltado na parte do canto, na parte da criação ali, letrista.
né? Eu amo Uhum. isso. E, inclusive, tô agora tornando o meu eu cada vez mais orgânico, Lucas. Cada vez mais a utilizar meus instrumentos ali, utilizando meus dedos para tocar um viola, para tocar uma guitarra e fazer com que esse som Top, seja a minha música em si, né? top. Mas eu aconselho muito a rapaziada estudar produção e para DAW, seja FL, seja Ableton, seja Pro Tools, seja Logic, cara, vai, porque hoje em dia, Lucas, você principalmente consegue dizer isso com mais afinidade do que eu. A pessoa saber trabalhar o orgânico com o tecnológico, que hoje, Uhum. né, um computador consegue fazer tudo que um estúdio há 10, 20 anos atrás fazia, é bizarro, cara. Então, eu aconselho a pessoa a ir produzir, a pessoa que tem criatividade, você, eu Uhum. também. Sinto que quando você entra nesse mundo da produção, você percebe que você tem uma ferramenta ali grande para Exato. tirar do abstrato e colocar no material sem necessariamente pagar rios de dinheiro, que era o que acontecia antigamente, né, nego? O que você acha Uhum. sobre isso? Você que tem mais propriedade nisso. Cara, eu acho assim, antigamente para você produzir algo era muito mais difícil, porque antigamente a gente estava naquela era do analógico, né? Uhum. Muito do hardware. Uhum. E de uns tempos para cá o digital tem tomado cada vez mais conta do mercado e a gente pode dizer que há um equilíbrio entre uma qualidade, uma música produzida analogicamente e uma música produzida Uhum. digitalmente. Eu até curto muito o estilo de produção híbrido, que é a união, a junção Uhum. dos dois. Mas eu vejo que hoje a pessoa, qualquer um pode começar a produzir. Exato. Hoje, se a pessoa investir num computador, não precisa ser um computador de última geração. Exato. Uma interface. Eu no começo eu dava muita desculpa, tipo assim, e eu falo mesmo, eu dava desculpa, eu não tenho um fone de referência, a minha mix não vai ficar boa. Uhum. Eu não tenho um monitor de áudio, por isso que a minha mix não ficou boa. E eu justificava a minha incompetência naquilo que eu não tinha. Uhum. Só que, cara, na Caramba, verdade não era isso. Na verdade, eu só caramba. tava buscando a informação no lugar errado. É. Pesado, Entendeu? E Lucas. hoje em dia, bom, mas é verdade. Cara, Pesado. quantas foram as vezes que eu olhei pra mim e acho que pra não ferir o meu ego, eu olhei pra dentro Uhum. de mim assim, isso há anos atrás, e eu falava assim, cara, a mix não ficou boa porque eu não tenho monitor de referência, então não tem como saber a frequência que tá tocando. Cara, a Exatamente. voz ficou lá atrás porque o meu fone é ruim, não conseguia ouvir a voz do cara. Mas eu Pesado. não Uhum. sabia usar o compressor. Exato. Eu não sabia que eu tinha que cortar uma frequência ali, eu não sabia que existia uma cadeia de Uhum. plugins, eu não sabia que existia a maneira correta de você posicionar o microfone. Eu não sabia que existia a questão do cancelamento de fase. Uhum. Eu não sabia nada disso. Eu estava no Pesado. começo. Pesado. E aí a forma de eu não desistir, a forma de eu justificar o meu erro, a minha Uhum. incompetência era culpando algo ou alguém, Uhum. entendeu? E porque, tipo assim, quando eu comecei a produzir, a informação era muito escassa no mercado. Era Ok. muito escassa mesmo. Você via muito conteúdo da gringa. Uhum. Entendeu? E eu, antigamente, eu não falava alemão ou português. Quem dirá Uhum. eu escutar um vídeo no YouTube lá para entender o inglês. Então, o que Fogo. que começou a acontecer? Eu comecei aí tentando. Cara, eu já cheguei a mixar uma música para entregar 17 vezes. Caraca. Caraças. Todas as vezes eu culpava algo, mas eu não assumia a minha Uhum. responsabilidade. Sim. Entendeu? Uhum. Depois que as coisas foram evoluindo, eu fui começar a achar mais conteúdo de produção musical, mais conteúdo de engenharia de áudio. Depois que a situação melhorou, que eu consegui estudar com o Flávio. Um abraço, Flávio de Boro. Inclusive foi ele que mixou o módulo M. Não mixou não, foi ele que deu só o acabamento, Ele né? fez a master da Modo M. Obrigado, Flávio. Forte Bravo. abraço. Foi um prazer trabalhar contigo. Nós vamos trabalhar Ó, mais vezes, viu? vocês dois botaram pra lascar. Topzera. E nós vamos lançar em breve, hein? Ô, E ô, aí, tipo assim, eu justificava muito. Uhum. Depois que as coisas foram acontecendo, que eu consegui estudar com o Flávio, aí eu comecei a olhar e falei assim, cara, Uhum. nada mais era do que incompetência da minha parte. Exato. Só que eu tinha algo que algumas pessoas não tinham. Eu tinha vontade. Exato. Eu sabia onde eu queria chegar. Porque por Uhum. mais que, tipo assim, para mim fosse frustrante refazer o mesmo processo várias as vezes, mas aquilo me fazia sentir vivo. Uhum. real, Porque real. todas as vezes que eu fazia, eu aprendia algo, eu já sabia onde eu não podia Uhum. errar. É. E assim foi indo. E hoje em dia não. Hoje em dia, se você. A pessoa que quer aprender a produzir, Uhum. isso aí você pode fazer o teste, você que tá em casa. Fala assim: eu quero começar a produzir hoje. Vai lá, eu vou fazer. Cara, vou fazer o marketing do canal do cara Faz, aqui. pô, faz. Ou não. Vou fazer porque o cara ele dá muito conteúdo de graça e é um Ó, Uhum. cara muito top, mano, esse ó, cara. Eu aprendi muito com é ele. o seguinte, se for pra acrescentar, É. tem que divulgar. Cara, você que quer aprender produção musical,
Eu aprendi muita coisa com esse cara. Ele tem um conteúdo pago, mas no YouTube ele ensina muita coisa também. Tipo assim, ele nem sabe que eu existo, é óbvio. Ele tá lá no Canadá, mas Uhum. o canal dele é o Cris o Gringo. Cara, esse cara tem muito conhecimento pra agregar na vida de vocês. Já E ouvi. eu garanto pra vocês que vocês assistirem aí 15 aulas dele, mano, vocês vão começar a produzir aí e vocês vão achar que vocês já estão pá. Entendeu? Porque Uhum. o cara é bom pra ensinar. Lógico, se você quer ir para entenda que eu não tô falando que ele não é um nível pro, mas eu tô falando, se você quer ir pra viver profissionalmente disso, só o conteúdo gratuito dele não vai ser o suficiente. Mas isso já vai ser uma boa bagagem pra você que quer começar e entender como funciona esse mundo. E quando eu comecei esse, eu não sabia que esse cara existia. E ele não Uhum. fazia conteúdo pra internet ainda, até porque eu não tinha Uhum. achado. Mas hoje em dia, qualquer um que Hum. queira produzir, cara, tem aí o Cris o Gringo. Sim. O cara é top. Tem também o Ariel, o Toques do Ariel. O cara é muito bom também. Uhum. Ele é muito bom com mix e master. Tem diversos outros, Oba, outros canais aí que ensinam oba. as pessoas a fazer. Uhum. E hoje em dia, pra quem tá no Brasil, é igual eu tô falando, cara. Compra aí um computadorzinho mais ou Uhum. menos, uma interface de áudio. E É, se você souber tocar um violão, cara, o violão pô, é a base da música. Senão você faz lá no Piano Tools, do É, ô, EFL. Lucas, exato. Tem o só Reaper também, que é uma DAW o fantástica, que dá pra você Reaper, começar, que é o Reaper. gratuita. Uhum. Eu só não aconselho vocês a usar nada craqueado, gente. Eu sou contra a pirataria. Não vou ser hipócrita também, no começo eu Ó, usei. nada. Só que assim, conforme você. Eu acho que você tem que ser honesto com você e sincero desde o começo. Se é uma parada que você vai seguir pra tua vida e você decidiu que é aquilo, eu acho que vale a pena sim você investir em algo pago. Entendeu? Começa no Reaper, que é gratuito, ele não vai te cobrar, você pode usar, não precisa craquear. E conforme você for evoluindo, for crescendo, for ganhando clientes, for ganhando reconhecimento no mercado, começa a investir numa parada sólida, mano. Começa a pagar uma mensalidade do Madol, compra a licença do Madol, É investir no seu trampo, né, paga a velho? Uhum. mensalidade do plugin, É. porque senão você vai estar sendo, a pessoa vai estar sendo desonesta com ela mesma. Como que ela quer Verdade. viver em algo e não quer investir? Como que você quer viver da música? É Você quer ser um verdade, hein? produtor e não quer investir no pacote Uhum. da Waves mensal pra você ter tirar um som da hora? Exato. Ô, Lucas, Exato. Não faz agora, sentido? isso que você falou sobre a pessoa culpar o instrumento, culpar Uhum. o meio ali, a ferramenta, mano, eu lembro que há uns 5 anos atrás, eu tava conversando com um amigo meu de lá de Praia do Forte, inclusive, salve Silas. Ele falou assim pra mim, cara, o melhor piloto de Fórmula 1, ele pode não estar com o melhor carro. E quando ele não está com o melhor carro, porque o carro dele não é tão veloz igual aos outros, o que ele vai fazer? Ele vai compensar isso nas curvas, ele vai fazer a curva mais arriscada, do jeito mais veloz possível, para compensar, a reta. E isso é muito bom, porque a gente pode aplicar no nosso dia a dia, seja na música, seja em qualquer outra área, cara, de pensar assim: "Cara, vamos lá, eu não tenho o melhor instrumento, mas eu tenho que ser o melhor para esse instrumento, tirar o máximo de proveito dele". E Uhum. justamente fazer o que você falou, começar a entender os passos, porque não adianta você pegar o melhor equipamento do mundo e você não saber nem o básico, cara. Cara, isso é muito Uhum. Cara, frustrante. eu comecei Sim. na fotografia, faço música há 10 anos, mas fiquei 3 anos, na fotografia profissionalmente, né. E Lucas, eu te juro, eu peguei uma T6. Pô, você sabe como é uma T6, né, velho? T6 é uma câmera bem básica, uma câmera de entrada, cara. Sofri. Sofreu com a T6. E, velho, e aí eu tava com uma. E tinha uma D70, cara. Aí o cara falou assim pra mim, velho, tu não vai pegar essa D70? Eu falei, mas por quê, velho? Pô, essa câmera aqui faz bem melhor, muito mais pontos de foco. Ele falou, velho, vem cá. Se você não sabe o básico Uhum. nessa, você não vai conseguir extrair nem metade da qualidade dessa. E aí eu Uhum. falei, pô, isso é uma lição de vida, velho. É. E hoje em dia eu utilizo isso na música, utilizo tanto também em outros projetos pessoais, e é importante, velho. E, inclusive, só pra dar um nicho agora, aproveitar esse gancho, eu quero fazer essa pergunta pra Mussi. Mussi, Hum. o que você acha do perfeccionismo? Isso é algo que eu acho que eu já sofri um pouquinho, Lucas, Ah. talvez não, né? Pela essa cara, Fogo. né? O que você acha sobre o perfeccionismo na música, né? Eu acho que ele pode ser muito útil, mas e estou a falar contra mim, porque eu sou muito perfeccionista. Não sei se perfeccionista é uma palavra fofinha para dizer. Sou chata, sou insistente, sou obsessiva. Hum, mas é muito bom porque pode-te motivar a seres cada vez melhor, mas eu acho que também tens que aceitar uma atitude que eu aprendi com um professor quando eu fiz um curso de guionismo para cinema e TV, que era um professor de escrita de humor, pode ser estranho, mas é um módulo que existe, e ele dizia assim: façam merda.
façam merda, façam muita merda, porque eventualmente a merda que vocês vão fazer vai deixar de ser merda e vai começar a ser uma coisa fixe. E aí as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, este gajo é mesmo bom a fazer merda. E então vão pegar em vocês e vão começar a chamar-vos para fazer projetos e lentamente a vossa merda continuam. Vocês estão com aquela atitude de, pronto, olha, já sei que vou fazer merda porque não sei fazer isto, então vou continuar a fazer, vou fazer o meu melhor aqui, vou ser perfeccionista, vou fazer até ao fim. Mas quando eu terminar, vou lançar, vou deixar ir, vou deixar existir e ver a reação e ver a minha própria reação, porque eu nunca vou ficar melhor só com este trabalho. Eu tenho que fazer muitos trabalhos de merda até haver um trabalho que realmente sai decente. Por exemplo, eu produzi a minha primeira EP e é assim, as produções estão todas uma merda. Porque foi a minha primeira EP e a própria pessoa que está a fazer a mixagem e a masterização dessa atual EP, ela própria está a refazer alguns dos beats. Por favor, praticamente, porque é uma pessoa muito amiga minha. E já agora vou dizer aqui o nome dele, que ele é um artista do Caraças, que é o I Am Canis. Pesquisem-no. O trabalho dele vale a pena apoiar. Salve, faz salve, algo. hein? Deixa o arroba dele aí pro Deixa pessoal aí, seguir. ó. Ai, Aí, ó. epá, o arroba dele acho que é arroba I Am Canis. Não tenho a certeza, mas acho Então, que é ó, mesmo um isso. salve aí pro Vão lá. Ian Kenny. Salve. Né? Mas, ou seja, eu acho que o perfeccionismo pode ser uma ferramenta boa para tu ficares cada vez melhor, mas tens que saber conseguir desafiá-lo com a ideia de se eu não te fizer quantos mais projetos eu fizer, a quanto mais situações eu me expuser de diferença, melhor eu vou ficar e melhor vou chegar perto desse perfeccionismo. Portanto, o moto é façam merda, façam muita merda e eventualmente vão ficar bons a fazer isso. Cara, isso é Boa. uma lição de vida. Boa. É. Façam E muita às vezes a merda. gente deixa de fazer as coisas com medo de ficar uma merda. É isso, exatamente. Mas acho que- temos que fazer Eu merda acho que, para a merda por ficar exemplo, boa. esse teu 17 vezes mixado já mostra isso que Eu ela fiz, falou, cara. cara, eu fiz isso. Ó, só pra você ter uma noção. Essa música que eu mixei não foi nem eu que tinha gravado, foi um cara de outro estado que gravou a música quando eu morava em São Paulo. Através do network do amigo meu, ele entrou em contato comigo e falou assim: ah, eu vi que você produziu uma música aí, eu gostei, pá, eu quero que você faça a mix da minha música porque não ficou boa. E o cara me mandou a trilha multipista e eu peguei, acho que eu demorei uns 5 dias pra fazer tudo isso, porque eu tinha todo um ritual. Eu Uhum. fazia a mix, ficava 3 dias sem Sim. ouvir, pra descansar o ouvido, pá. Só que naquela eu meti o pé pelas mãos. Porque eu não conseguia descansar o ouvido, porque, cara, aquilo ficava marretando na minha cabeça. Uhum. E aí eu comecei a fazer, fiz a primeira, não ficou boa, fiz a segunda, não ficou boa. Ó, só pra você ter uma noção. Eu tinha 2 caixas de som lá no meu estúdio, que era um som emprestado de um amigo meu. E aí eu botava a música pra tocar ali, exportava a música, ouvia a música no celular, exportava outra vez, ouvia a música no carro. Aí tinha um amigo nosso que tinha um paredão de som, exportei a música, botei no pendrive, toquei no paredão de som. Em cada lugar tocava de um jeito diferente. Só que no começo eu não entendia. Uhum. E aí até que aí tipo assim, e eu lembro, eu ficava com o caderninho assim, ó. -3. Não, é sério, O cara. cara era tipo um... Cara, é sério. Nossa, Aqui, menos não sei o quê. Mano, é Aqui. sério. O cara chegou, montou o paredão na frente de casa lá. Tá de sem brincadeira, mentira. Lucas. Ligou o som e eu com o caderninho lá assim, ó. Cara, eu ficava assim, ó. Eu ouvia bem na frente do paredão, ouvia lá da outra esquina. Aí ficava com o caderninho assim, ó. -3 dB de médio. Cara, aqui eu vou tirar aqui uns 4 dB desses Nossa. 1600 Hz. Nossa. E eu ficava, e cara, os caras tinham uma paciência do caramba comigo. E aí eu ia lá, tirava, aí falei, mano, ficou boa essa parte. Aí eu estragava a outra. Porque eu não entendia, cara. Eu tipo assim, e eu culpava, eu falava, ah, não, mano, a corneta do cara que é bunda, é Não é à lixo. toa que seu nome é Lucas É. Hertz, né? A corneta do cara grita muito e a frequência tá certa, a corneta dele que é ruim, entendeu? Mas por Pesado, acaso, queria pesado. adicionar algo sobre o que tu tinhas dito sobre a questão técnica. Eu acho que a qualidade das tuas condições técnicas, ela começa a realmente ter um impacto quando tu já és muito bom naquilo que fazes. Eu acho que a base, compactuando com o que estavas a dizer antes, a base de tudo é a educação. Se tu queres começar a produzir, o que eu aconselho, que foi uma coisa que eu fui aprender por praticidade, é aprender que seja o básico da teoria musical. Escalas, campos harmónicos, fazer uns acordes base, todo tipo de acordes. Sabe pelo menos de referência os tipos de acordes que existem. Aprenda um instrumento musical, nem que seja um ukulele, um violão, uma coisa assim, para teres uma consciência, porque nem é questão de tens que saber campos harmónicos e tipo educação musical. Não é isso, porque eu não tenho educação musical clássica. Aliás, eu passei por várias situações na minha vida em que eu ficava com vergonha porque eu não percebia um caralho do que me estavam a dizer quando falavam de educação musical clássica. Mas aprenda o básico de teoria musical que vai-te ajudar muito na hora de produzir. Não vais ter que estar a pensar, esta melodia agora, o que é que eu faço? Não, já vais saber o que é uma primeira, uma terceira, uma quinta, vais poder juntar os dois, vais saber o que é um acorde menor, um acorde maior, vais saber, ok, agora quero uma vibe meio triste aqui, nesta escala, neste campo harmónico posso usar estes acordes, portanto vai ficar assim. E isto facilita-te muito no momento de criares e de pensares, ok, o que é que eu quero transmitir com isto? O que é que eu vou fazer? E acima de tudo, Pesado. educa-te.
Pesado. Educa-te, porque quanto mais tu souberes, mais tu sabes mexer numa coisa, nem que seja com o básico, e quando já conseguires dominar o básico e estás super à vontade com aquilo, podes começar a juntar enfeites e brindes e plugins de fora, samples que vais buscar não sei onde, Uhum. etc. E vais crescendo a qualidade e a diversidade dos teus trabalhos, mas já tendo uma consciência, já estando educado, já tendo noção. Inclusive, isso que você falou, que vocês falaram, inclusive, sobre técnica, aperfeiçoar, tem uma trend, eu não sei se essa trend ainda tá em alta, mas que era primeiro você faz, depois você aperfeiçoa. Primeiro você começa. Primeiro você começa e depois você aperfeiçoa. E, inclusive, eu vou estar lançando agora um EP mais pra frente, que a própria Mussi também tá fazendo um feat comigo, a Mussi, braba, né? E nesse EP, cara, eu percebo uma diferença na técnica, velho, tão grande comparado ao meu primeiro EP lá em 2019, que eu falo assim, cara, olha a qualidade que eu cheguei e olha os passos que eu fui fazendo. Porque teve gente, inclusive, que falou assim pra mim, cara, você pensa em tirar suas músicas antigas, porque queira ou não, agora a sua qualidade é outra. Eu falo, velho, não. Uhum. Não, porque aquilo ali foi o caminhar, né, que me fez chegar, foi o limiar, né? Então eu digo assim, velho, a técnica, se você tiver a oportunidade ou teve a oportunidade de aprender enquanto jovem, enquanto estava começando, não tô falando jovem de idade, porque música não tem idade, É verdade. mas enquanto início de Uhum. uma carreira, seja profissional, seja apenas para um deleito, né? Cara, a arte, ela necessariamente não precisa ter a técnica já como um fundamento básico. Você só vai fazer música se você tiver técnica, não é isso. Às vezes você vai desenvolvendo ali com um colega, você tá conversando aqui, o cara, pô, do nada, eu acho que se você estudar isso aqui, ó, pá, desse jeito, você vai conseguir alcançar tal coisa. E foi assim que eu fui desenvolvendo. Hoje em dia, beleza, faço aula de canto, estudo teoria musical, mas, velho, pelo menos aí, mais que a metade da minha carreira foi estudando, vendo as pessoas, foi fazendo. Então, isso que você falou de fazer 17 vezes até você dizer, pô, agora eu sinto que tá legal, é o passo a passo, velho. Não tem jeito, família. Ou você faz, na minha opinião, Não velho. tem pra onde correr. Pá, agora eu One bato na mesa e sense. derrubo. É o veredito, tá dado. Mas, ó, É velho, isso. vamos então. Tem algumas perguntas assim mais pra Múcia? Cara, Ok. eu acho assim, Não, pergunta pra ela. o que eu Oi? queria perguntar pra Múcia. Qual foi a música que eu sei que você tá lançando um EP agora, Ok. né? Ih, Sim. rapaz. Qual foi a música que você compôs Uhum. que você fala assim, cara, essa é a menina dos meus olhos, essa é o meu xodó. A galinha de ovos de ouro. É, Epá. Então, na realidade, aquilo foi um EP é um EP muito experimental, porque é a minha primeira obra de todas, portanto, cada uma é um bocadinho especial no sentido em que aprendi uma coisa com cada uma delas. Uhum. E não porque particularmente eu olho para elas e penso, uau, isto é mesmo o que eu quero transmitir. Não, eu vou ser sincera, eu olho para aquelas músicas e eu penso, eu vou lançar aquilo porque é um marco da minha aprendizagem, da minha Boa. jornada e etc. Não me identifico com pai 3 das músicas que estão ali. Eu estou mesmo ali, tipo, isto foi mesmo experimentação, isto foi mesmo eu a tentar perceber como é que isto funcionava, como é que eu sou. Mas agora há uma que tem uma letra que eu já tenho, já pá, há uns 3 anos e que eu criei quando eu fiz um workshop de escrita de música, que eu foi um workshop de uns bacanos chamados, acho que é da Songwriting Academy ou uma coisa assim, que eles fazem uns workshops muito fixes com pessoas que já trabalham na indústria da música há uns anos, aqui sim, não no top do top, mas aquela parte da indústria da música que achamos que não existe, que é os medianos, os pequenos, os médio e grandes, etc. Que é um sítio da parte da indústria da música onde podes fazer uma vida a fazer música e não estás a morrer de fome e também não tens de estar ali no máximo estrelado. E era basicamente um workshop de escrever histórias sobre como escrever histórias com a música, com a letra de uma música. E fiz aquilo e chama-se Boundaries, é uma música em inglês, que é sobre limites e basicamente é uma típica música sobre relação, limites de relação, aquela conversa charlatónica pseudopsicológica que toda a gente acha que sabe agora porque no TikTok toda a gente só fala de psicologia, etc. E eu fico muito feliz porque foi a primeira vez que eu escrevi uma letra com pés, tronco e cabeça, acho que é assim que se diz, e que estava mesmo bem, e que tu ouves aquilo e pensas, isto é uma música com início, meio, fim, a melodia está boa, a letra está boa, está relatable, as pessoas conseguem ouvir aquilo e pensar, eu quero ficar aqui a ouvir isto. Então diria que é essa, sim. Pesado, viu? topzera. Já tá lançada? Não. Lança quando?
Ainda estou por ver. Ainda estou por ver. A gente tá aí Está curioso agora. Agora eu fiquei Mas- está curioso. loading, família. Nem que seja antes do final deste ano. Ó, se falou E na se- câmera, É, vai ter vai que ter que fazer, lançar. hein? E se por acaso não estiver pronta por motivos e coisas que não são dependentes de mim, eu vou lançar outra porque eu tenho um objetivo que é lançar nem que seja uma música até o final deste Boa, ano. Portanto, é top. isso. boa meta. Topzera. E aí você pode dar uma palhinha pra nós aqui, né? Quando lançar. Pode vir lançar ela aqui Ó, no podcast. Eu acho uma boa, hein, Sim, pai? acho que é uma bela ideia. Eu agradeceria muito você a acha? oportunidade. Eu Vamos acho que é fazer, uma dá pra boa gente ideia. marcar já, marcar a data. Então, Sim. E aí Fechou. vem aqui e a gente faz um lançamento Fechou. exclusivo. Fechou. Agora Lucy. eu quero aqui aproveitar, deixa aqui falar desse negócio de lançar aqui. Eu quero mandar um recado aí. E é bom que vai ficar gravado. Cadê? Ô showman. Eu sabia que ele ia... Meu Deus. Ô Igor, Vai cobrar, hein? tu tem que estar aqui, mano. Tu tá devendo pra nós vir aqui. Ó, Cara, não vai dar o balão, hein? Nós estamos contando com você aqui. Tu tem música aí, você e o Musashi lançaram recentemente a Eita. e... Sucesso. Mano, esses dias eu até postei no story lá, um monte de gente me perguntar da música. Eu falei, não foi eu que produzi não, pô. Esse foi o Musashi lá Mas no Telab. vai ter produções nossas, hein? Vai, já ter tá saindo, produções tá no nossas. forno. O Paulo tá lá gravando a linha de Bass. Uhum. Mas não esqueci de você, Igor. Eu quero você aqui, viu? Tu não escapa. E esse mês tu tem que vir aqui gravar essa música conosco, hein? Ixi. Gravar esse podcast aqui conosco. Não vem, não. Eita. Cara, outra coisa, não esqueceu do mais importante. Fale, por favor. Ó, você que era pra ter falado no começo, mas você que tá aqui Pronto, até agora, o importante é falar. já pega esse link aqui, já compartilha com seus amigos, já curte. Faz um favor também, cara, copia o link aí, posta lá no Store, printa aí a tela, posta no Store, pessoal, copia o link lá e fala assim, ó, clica aqui Exatamente. pra assistir. Manda pro teu amigo que é músico, que tá aqui em Portugal e que quer ter a oportunidade de voz de fala, de vir aqui no The Fabricast, de conversar Uhum. com a gente. Porque isso aqui é uma comunidade que a gente tá criando pra todos, né, Musashi? Exatamente. E, inclusive, família, é assim, ó. Comenta, cara. Quando a gente for postar o vídeo, comenta o nome, marca mesmo, menciona o nome do artista, que a gente vai olhar, a gente olha, a gente observa, né? Porque é aquela coisa, cara. A música, ela abraça, entendeu? Infelizmente, hoje em dia as pessoas tendem a não fazer isso, mas não é esse o caso, firmeza? E, Luqueta, é o seguinte, eu quero fazer algo aqui que eu acho que no primeiro podcast a gente fez, que foi sempre com essas. Vai vendo. que foi aquelas Vai três, vendo. foi as 3 perguntas, e eu acho que agora todo final de podcast eu vou fazer essas 3 perguntas. Pros convidados, que nós já respondeu já. Não, eu só faço uma pergunta e ela que tem que fazer. E ela que tem que dar 3 respostas. Ah, Quer fazer? Você já sabe o que é que eu vou fazer. Não, mas é por isso que eu falei. Agora, a gente já respondeu. Quem quiser ver as nossas respostas, vai lá no primeiro episódio. E aí vocês vão ver. Mas isso aí. Mas agora, vamos bater o martelo aqui agora. Todo Beleza. podcast, os convidados vão ter que responder essa pergunta. Então, ó, vou apertar a mão desse descarado. Vocês estão vendo, Combinado? né? Combinado, Então é né? Olha marcha. pra câmera. Aqui, olha pra lá, que eu tô olhando pro Tá monitor. olhando lá pra referência. Depois no corte vai ficar lá. Bom, Lança braba. lança braba. ok, vá. Mousse. Uhum, M-O-U-S-S-E. sim, Ó. é isso. Mousse, o que você, nas palavras da Mousse, tá? Quero que você olhe bem pra câmera Ok, tá bem. e quero que você diga 3 coisas? 3 coisas. 3 tem que ser. coisas. Quero que você diga 3 coisas para alguém que está começando na música ou quer começar. 3 dicas, 3 conselhos, 3 advices. Vamos lá. Então, independentemente daquilo que tu queres, com o qual tu queres prosseguir, simplesmente lança-te. Eu sei que isto é muito fácil de dizer e é uma coisa que está muito, é uma coisa meio coach, é uma coisa que toda a gente diz, mas se tu gostas de fazer aquilo, se aquilo é uma coisa que te faz ter vontade de fazer, não ligues ao que possam dizer de isso não tem futuro, mas vais estudar isso e depois vais fazer dinheiro isso com isso. Porquê? Tu queres fazer isso para o resto da tua vida, então porquê é que vais estudar? Estudo e trabalho e dedicação não é só para aquilo que nos vai dar dinheiro no futuro e não é só para aquilo com o qual nós vamos fazer uma vida no futuro, é também para fazer as coisas de que tu gostas. Portanto, se tu gostas, se tu queres aprender, se tu sentes ali um chamado, uma coisa de não, eu quero perceber como é que isto funciona, então faz. Arranja um plano, inspira-te outras pessoas que já estão a fazer, procura no YouTube, o YouTube é uma ferramenta do caraças, pesquisa como fazer isto, como fazer aquilo e começa a fazer e faz no teu tempo, tranquilo, não tens de competir com ninguém, faz porque tu gostas.
Não há uma só via. Nós podemos fazer várias coisas ao longo da tua vida e tu vês, se falares com qualquer pessoa com no mínimo 50 anos, é rara a pessoa que só fez uma coisa a vida inteira e mesmo na própria área dela que só fez uma coisa a vida inteira. Tu podes ter no mínimo 10 carreiras ao longo da tua vida. Portanto, não tenhas pressa em perder tempo com algo, porque quando tu estás a fazer algo de que tu gostas e que estás a aprender, tu não estás a perder tempo. Segundo, educa-te, investe em cursos, investe numa formação musical, investe nem que seja em cursinhos online. Por exemplo, eu neste momento estou a fazer um curso de produção musical que eu comprei online. Estou a fazer também um curso de criação de conteúdos digitais que eu comprei online e vai fazendo ao teu tempo. Se tu sentires que és aquela pessoa que ainda não tem aquela autodisciplina de ser autodidata, faz um curso online que compras, que só podes fazer 1 ano ou uma coisa assim, para teres aquela motivação de te organizar. É isso. E além de te educares, mais o quê? Adapta à tua rotina e vê o tempo que tu tens e ou seja, não te imponhas objetivos que tu não vais conseguir atingir só porque queres agora e etc. Não, ser realista e isso, com o tempo que tu tens, isso também vai te ajudar a filtrar aquilo que tu queres fazer. E isto é uma quarta, mas também serve, que acho que serve para tudo e não só para a música, que é experimenta, porque assim, se não gostares, já sabes que não gostaste e abriste espaço na tua vida para uma coisa que tu realmente possas gostar. Caramba, cara. Topzera. Ó, antes da gente finalizar, a Mussi, né? Além da artista Mussi, ela também é professora, né, família? Vale lembrar disso. E, inclusive, eu vou fazer essa propaganda. Mete eu marcha. vou fazer essa propaganda, Mete marcha. família. É o seguinte, ó. Aproveitem enquanto vocês têm a musa, Mussi, disponível para quê, Mussi? Faça aí. Eu só puxei o gancho, por favor. Está bem, para vosso acompanhamento particularizado de inglês ou francês, neste momento eu já só tenho 5 vagas, 5 horas na minha agenda, porque consegui fechar, felizmente, com 2 alunos que eu vou ter o prazer de acompanhar nos próximos 6 meses para aprenderem inglês e francês. Portanto, estou com menos vagas disponíveis, mas até aqui ao final do mês de agosto eu tenho essas vagas disponíveis, se elas não fecharem. Portanto, se querem aproveitar para aprender, se é um objetivo vosso, aprender inglês ou francês, seja por amor, por trabalho ou por educação, venham falar comigo. A conta de Instagram é @travessão, connosco com 2 N's, travessão. E já sabem, é só mandar mensagem. Posso demorar um bocado a responder, mas eu vou responder e podemos marcar uma aula experimental. Rapaz. É isso aí, só que não vai, eu já vou eloquente. garantir minha vaga. Claro. Eu já Só- tenho, na realidade, eu já sou um dos alunos Só dela. não aproveita inclusive. quem É não quer. verdade. Só não aproveita Nunca quem faz não o quer. trabalho de casa. É Yes. complicado, meu. Yes. Mas está a avançar mesmo assim. Está a avançar. Portanto, estão a ver como é que é. Família, É desse jeito. muito obrigado. Vamos botar aqui nessa câmera aqui? Na Pode central. ser? Na central. Aí. Família, muito obrigado, viu? Obrigado aqui a Múcia, obrigado meu camarada, Eu minha que irmã, agradeço my vocês, brother, cara, por Lucas tudo. É sempre um Regis, prazer estar aqui. viu? Sempre, por Hoje favor. quem tá na operação ali do nosso podcast é o nosso amigo Val. O homem. Né, Val? Obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado por É isso. por todo o carinho, por estar aí fazendo a isso. operação e fazendo isso aqui acontecer. É isso. Mussi, Uhum. muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Igualmente. Tá. Obrigado, prazer. Mussi. Espero ter você aqui Obrigada mais por vezes pra gente receberem. compartilhar mais histórias. Exatamente. E Perfeito. saiba que eu aprendi muito contigo hoje. E você passa a ter um admirador a partir de hoje. Gostei muito das suas palavras, a forma como você vive a vida e inspira outras pessoas através da música e daquilo que você é. Parabéns, tá? Muito De obrigada. verdade. E obrigada pela oportunidade de estar aqui, a estar a partilhar, enfim, o pouco do que eu sei, os poucos projetos que eu tenho. Eu até estava com uma certa vergonha de estar aqui porque eu ainda não tenho nada lançado. Isto é a primeira vez que eu estou num sítio a apresentar-me, mesmo como a minha pessoa artística. Portanto, isto é muito importante para mim e até de certa forma intimidante. Obrigada por me receberem aqui, aos dois. isso. Por nada, o prazer Sério. foi nosso. Foi uma honra ter você aqui nessa mesa. É isso. Obrigada. E família, agora, na moral, não esquece, segue a gente de Fabricast, firmeza? Porque Tá. é isso, velho, é esse nível. É lá, é carro, eu tô ficando até louco. É muita câmera. Velho, É muito isso aí, obrigado, gente. família. Tamo junto, de Fabricast aí pra É vocês. que tá na central agora. E é Gente, isso. obrigado. Obrigado Tá por você ter ligado? ficado aqui até agora. Curte, comenta, compartilha, pega o link, dispara aí. Se você tem alguém que tá aqui em Lisboa, ou que tá no Porto, ou que tá em qualquer lugar do mundo, porque hoje em dia, mano, não é igual antigamente. Hoje em dia, passagem de avião é baratinha. Logo, velho. Uhum, é verdade. Pode tem ir, desculpa, pode vir, não tem desculpa. E também a gente pode fazer o podcast online, não tem problema. A gente tem um sistema aqui de última Olha, tecnologia. Pagam uma VPN, fica tudo muito mais barato a nível de bilhetes de Aí, ó. comboio e de avião. Estás a a ver? sério. Depois você me dá É. essas dicas, Isso. desligar as câmeras E ali, o pessoal comprar as acha, passagens. e o pessoal acha que a gente só faz dica de música, É cara. nada, filho. Aqui é Nossa, cultura. beleza. Você é doido, mano. Aqui nós faz tudo. Valeu, família. Gente, obrigado. Tudo de Forte bom, viu? abraço. Um Obrigada, beijo pra pessoal. vocês. Tchau, obrigado!